a emissora da Casa do Povo. Olá, amigo telespectador. Estamos iniciando mais um programa Pela Ordem na sua TV Fortaleza, canal 61.4 e na sua TV Assembleia, canal 61.3. O programa vai também nas TVs fechadas, né? Canal 5 da Multiplay. Hoje eu atendi um chamamento meu, um amigo, médico, um oncologista e deputado estadual. Eu gosto de dizer isso, ele gosta de dizer sempre isso para mim. Ele está deputado estadual. Está aqui comigo meu querido amigo, deputado Carlos Felipe, CF como eu, CF como eu, que me deu a honra de vir aqui para discutir muita coisa interessante. O deputado Carlos Felipe é o líder do PCdoB na Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Além de ser médico, oncologista, né, que trabalha diuturnamente como médico. Nesse momento a gente está gravando aqui, a gente está apressado que ele vai sair daqui para uma cirurgia. Isso eu tenho uma felicidade de ter esse homem de bem na política do Estado de Ceará e trazê-lo aqui para a gente. Deputado, obrigado pela vinda aqui ao programa Pela Ordem. Obrigado, é uma alegria muito grande estar aqui com você. Nós tivemos aqui há uns 2, 3 anos atrás. Isso. É bom ter você de volta. Eu queria abraçar todos que estão nos assistindo e dizer que é uma oportunidade também muito grande da gente dizer qual é o nosso trabalho na casa. E obrigado por falar sempre relembrar o que eu falei há 3 anos atrás. Que, na verdade, eu estou deputado, eu sou mesmo médico, é minha profissão. E lá apenas uma oportunidade para a gente poder fazer mais para o povo do Ceará. Deputado Carlos Felipe, que ele é especialista em câncer de mama, né, deputado? Nós estamos no Outubro Rosa. Exatamente. Antes de qualquer coisa, eu queria que o senhor falasse aqui para a gente a importância desse... Muita gente critica, né, negócio desse pé de rosa, mas o senhor que vive esse momento de conscientização e sabe da importância de detectar do autoexame, detectar esse câncer no início. Como é que o senhor vê essas campanhas que evoluíram e como é que o senhor está vendo Eu acho assim, que a importância disso? Essas ações pontuais, elas precisam realmente ter continuidade, elas precisam ter uma sequência, ter uma proposta política que fique, né? Esse debate que a gente fez na casa no Outubro Rosa, ele deixou algumas políticas. Por exemplo, nós encaminhamos já juntamente com todos os deputados, comigo, com a Fernanda, com todos os deputados, 38 deputados, uma emenda de bancada que permite que o Hospital do Câncer, o CRIO GEON, aqui em Fortaleza, possam fazer as biópsias de mama. Porque um grande problema é que a fazia mamografia, fazia ultrassom, sabia que estava com câncer, mas não tinha como pagar uma biópsia. A biópsia pode custar, incluindo o estudo da histologia e da imunossoquímica, pode custar de 700 até R$2.000. Então a pessoa pobre não tem, ela sabe que está com uma suspeita de câncer na mamografia, no ultrassom, mas como ela consegue isso, né? Essa biópsia. E hoje, graças a essas emendas de bancada, que estão sendo repetidas todo ano, foi o resultado de uma audiência pública que nós fizemos no Outubro Rosa, juntamente com a Rede Feminina de Mama, entidades que defendem, que fazem um trabalho muito grande com as portadoras de câncer. Ontem mesmo na casa, a própria entidade da Assembleia, através do Luiz Edson, ele conduz junto com entidades essa ação. Então é um momento de um chamamento, mas tem que ter políticas contínuas. Por exemplo, um dos problemas no Brasil é que o MEC, através do INCA, o Ministério da Saúde, aliás, através do INCA, determina que a mulher só deve fazer mamografia a partir de 50 anos, salvo exceções. Até 69. Ocorre que a maior parte dos cânceres, 52%, estão antes dos 50 e depois dos 69. Então está errado. Então, na verdade... Está tudo errado. Então quer dizer que isso foi feito através de estudo? Está de novo esse estudo? Foi, porque, na verdade, quando foi feito, se dizia que a mamografia abaixo de 50 anos, apesar de detectar, ela não impactava na sobrevida, mas os trabalhos mais recentes já têm mostrado isso. É tanto que a Sociedade Brasileira de Mastologia, a Associação Americana de Mastologia e a Associação Inglesa, elas já defendem começar mais cedo, alguns de 45, outros 40, indo até 75. Ou então, quando a pessoa tem expectativa de vida, de 9 anos pelo menos. O câncer de mama, excluído o câncer de pele, é a principal causa de morte em mulher. O câncer vem aumentando muito a incidência no mundo todo. Nos Estados Unidos, por exemplo, hoje a principal causa de morte está passando as doenças cardiovasculares. Não é mais o AVC, o infarto. Lá já é o câncer. E no Brasil também está aumentando muito. Por que está aumentando? Pelo aumento da idade, pela alimentação,
pela forma. São vários 10 fatores. A alimentação com certeza, eu Com acho que certeza. é o mais pesado, né? Com deputado? certeza. Esses alimentos todos processados, né? Ninguém come mais natural. Lá no seu Crateús, aquele feijãozinho com arroz, com Pois ovinho. houve uma mudança radical na forma da alimentação e essa mudança refletiu com certeza no aumento do índice de câncer em todos os níveis, né? A forma também se questiona muito os tipos de alimentos que são questionados, né? O cigarro é um fator muito importante ainda, 30% das causas do câncer, né? Tem uma crítica que fazem ao Outubro Rosa, eu queria saber se procede. Falta mamógrafo? Na verdade, o Ceará ele tem a capacidade instalada de fazer as mamografias. O grande problema é que os mamógrafos não funcionam na capacidade que eles poderiam funcionar, bem como também eles não têm o padrão que nós precisávamos ter. O padrão deles precisava melhorar e precisava o que tem funcionar no seu máximo. Por exemplo, nós temos hoje uma rede instalada de policlínicas no estado do Ceará, com mamógrafos, mas se você for ver, quantas mamografias são feitas por mês, você vê que ele não está ocupando a sua capacidade máxima, né? Então, tem o problema da qualidade e tem o problema de não estar ocupando a capacidade máxima, é resultado, inclusive, da consciência das pessoas. Algumas pessoas ainda não querem fazer mamografia. Né? Tem uma coisa cultural ainda. É dolorido, né, deputado? Os exames né? melhoraram muito ultimamente, né? Essas mamografias digitais, que são as mais modernas, melhoraram muito. E feito na época adequada, que é feita ali logo após os 10 dias após a menstruação, eles provocam menos dor. Quando é próximo, no período menstrual, dói mais. Então, a maioria consegue fazer com esses exames mais modernos, consegue fazer com a dor menor e, com certeza, isso reflete muito. Eu me esqueci de falar aqui que o meu amigo deputado Cássio Felipe, ele é de Crateús e é ex-prefeito de Crateús. A pergunta que eu vou fazer aqui tem tudo a ver com a região que eu conheço muito bem, em relação a esse atendimento no interior, deputado. Como é que é isso? Aqui está difícil o mamógrafo, lá... Na nossa época, nós tínhamos um mamógrafo da cidade e um mamógrafo da policlínica. Quando chegou o mamógrafo da policlínica, da cidade, que tinha alguns problemas, que era um mamógrafo antigo, não foi mais utilizado. E diminuiu muito essa oferta. Bem como o mastologista, que é o especialista. Se você pegar uma mulher aqui, que for num posto de saúde, que fizer uma mamografia, que tiver uma suspeita de um câncer, até ela chegar no mastologista demora muito. Demora demais. E uma vez ela chegando no mastologista, ela precisa fazer a biópsia. Só com a biópsia é que ela pode entrar naquela lei de 60 dias. Que uma vez estando com o diagnóstico, tem 60 dias para começar a ser tratado. Mas o problema é como fazer a biópsia. Demora na biópsia, é um gargalo. Agora está passando uma lei, vai ser sancionada da Carmen Zamoto, que é deputada federal, está para ser sancionada, que a mulher tem que ter acesso em 30 dias à biópsia. Agora precisamos fazer que cumpra. Agora ela cercou o problema, né? Cercou o problema. Agora precisa fazer que cumpra, porque, por exemplo, se você for ver, hoje nós temos uma dificuldade que o paciente está com diagnóstico de câncer, está com todos os exames prontos, ele está com a guia pronta, a guia é feita no Hospital do Câncer. Aí ela tem que ser autorizada pelo município. Nem sempre o município, muitas vezes eu estou com um paciente agora, que ele está aí desde o início de agosto, passou agosto, setembro, quer dizer, só para autorizar na prefeitura demorou mais de 60 dias. Então tem esse problema. Você me pergunta, mas esse problema da prefeitura, infelizmente, o financiamento do sistema. A prefeitura, hoje, os municípios, eles estão sobrecarregados. Fortaleza deve estar gastando mais de 30% com saúde. Então, a União, com a emenda 95, né, foi criminosa a emenda 95 do governo Temer, porque ele congelou a saúde e a assistência, né? É uma emenda desumana, e a previdência, né, desumana. É a economia à frente da vida, né? É satânica. Preocupação maior. Desumano. Se esqueceu a assistência, se esqueceu a saúde, né? Hoje se esqueceu a previdência. Reflexos disso aí tudo. Exatamente. O povo está envelhecendo. Se tem mais gente velha, tem mais gente com câncer. Tem mais gente com diabetes, tem mais gente com hipertensão. Tem mais gente... Como é que você congela se a população está aumentando e a população está envelhecendo e você congela, né? É desumana por 10 anos. Eu não entendo porque naquela época tinha deputado estadual naquele tempo que aplaudia. Você lembra lá na casa? Eu me lembro. Eu quero saber qual que tem coragem agora para dizer que estava certo congelar. Mas tem gente... A saúde ela foi perversa. O congelamento na saúde, na assistência e na previdência, ela foi perversa
o congelamento. Em algumas outras áreas eu posso até entender uma necessidade administrativa, em outras áreas, mas nessas Ele três podia até áreas... congelar, mas nada, nunca aí, né, deputado? Nunca nessas aí, três né? áreas. Porque o Ceará fez isso, né? O Ceará poupou É. educação e poupou saúde. Né? Pronto, é o exemplo claro, né? Podia ter chegado o exemplo do Ceará. Talvez por isso, deputado, o senhor entrou com a emenda na Assembleia, que eu acompanhei, está aí para ser discutida ainda, é difícil ser aprovada, mas é muito boa, que é destinando as emendas dos deputados estaduais, que elas sejam alocadas 50% na área de saúde, né? É uma das maneiras de dar resposta nisso aí. Exatamente. Né? Eu tinha a pretensão que 50% fossem pelo menos para a saúde e para a assistência, né? Que é o mesmo Fundo Nacional, né? Do financiamento da assistência, só não a Previdência, que a Previdência seria separada. E isso é uma forma da gente garantir mais recursos. Nós temos direito a destinar R$ 1 milhão por ano, né? E esse milhão a gente queria que fosse a metade de 500 mil, e eu já faço isso. Esse ano, a minha emenda vai toda para o Hospital São Lucas, em Crateús, porque é um hospital que atende a toda a região, é a fundação. Municipal? É um hospital privado, mas administrado pelo município, e ele trata da saúde de 11 cidades. Mas tem a IH, inclusive? Não tem mais IH, não. Não existe mais essa rede? Não, porque é gerido agora pela fundação. Ah, pela fundação. Mas tem um valor fixo que ele recebe. Então, nós estamos destinando mais R$ 1 milhão. Esse ano ela é 100%. Então, isso eu espero que passe. Na União isso já acontece. Existe uma prioridade para a saúde. Isso, 50% E o próprio governador está lá com a bancada federal pedindo que das emendas de bancada, a metade venha para poder construir o hospital nosso da Oeste, né? Eu não sei se o governador está lá hoje. Inclusive, esteve. inclusive, Tratando disso. Inclusive, lembrar que o governador estava no dia dessa tragédia que bateu sobre Fortaleza, né, que foi a questão lá do prédio, desabamento do prédio André. E notícias ruins saindo aí, são 4 mortos e a tendência, o tempo vai passando e a gente vai ficando mais triste. Mas o governador estava nessa emenda, nessa reunião da bancada. Exatamente. Cancelou a reunião para vir para cá, justamente para destinar esses... Convencer os deputados federais. A destinar esses recursos para a saúde e para a construção do hospital da UES, né? Da UES. Então, é essa mesma linha que eu tenho aqui no Ceará, fortalecer o financiamento. Porque o grande problema da saúde é assim, tem problema de gestão? Tem. Mas você imaginar que o país destina 700, 800 bilhões para pagar juros, enrolamento de dívida e pagamento de dívida, e destinar 100 bilhões para a saúde? Por que ninguém faz essa discussão, deputado, hein? Rapaz, essa discussão é uma coisa tão séria. Eu falo demais no meu programa sobre isso. Aqui fazer justiça ao ex-governador, ao ex-ministro, e atual pré-candidato a presidente de 2020, na 2022, que é Ciro Gomes. Na campanha passada, foi o único que tocou nesse assunto. E talvez por isso ele perdeu o apoio de boa parte do sistema financeiro nacional, de todo o sistema financeiro nacional. O Ciro bateu pesado nisso, ele tem razão. Porque você foi para cima da Previdência, tá, deputado? De uma forma pesada. A população mais pobre, isso o tempo vai dizer, vocês verão com o tempo, eu disse isso aqui, vocês verão com o tempo. O grande sacrificado nessa reforma da Previdência será a população mais pobre. 80% dela foi atingida de forma cruel, né? Agora, a questão que o deputado falou, que é a questão do pagamento de juros da dívida desse país, é uma coisa imoral. Mais da metade do que se arrecada desse 1 trilhão de reais e se arrecada nesse 2,5 trilhões, mais ou menos 700 bilhões. 1 bilhão vai só para rolar a dívida, pagar a dívida e pagar juros. Pagar juros. Né? E deputado, inclusive, juros, e mesmo com a inflação de 4%, ele está acima de 5%. Né? Especialmente para o setor privado, porque ele não baixou. Quando você compra no crédito, né, quando você vai pagar a prazo, variam de 200% até 400% os juros. É uma coisa estratosférica. O seu partido tem falado contra, o Ciro falou contra, e talvez o PSOL falou contra, porque os outros partidos, aqui e acolá, o próprio ministro fala, né? Mas ele fala assim esporadicamente que seria depois das reformas, né? E as reformas vão andando. Veio da Previdência, veio a tributária, veio do Pacto Federativo e nada desse... E como é que o senhor vê isso? O senhor acha que alguém então vai ter coragem de botar o dedo nessa ferida, deputado? Eu acho que esse ministro não.
Esse ministro ele vem do setor financeiro, esse ministro tem participação no Banco Pactual, né? Isso. Ele tem agências financeiras em vários paraísos fiscais. A maior parte das agências bancárias dele são em paraísos fiscais. Então, eu não acredito que é uma pessoa que Ele é liberal extremo, né? que vem do sistema, desse sistema, que ganha dinheiro com esse sistema. Possa mudar Qual a vantagem que ele vai querer diminuir o lucro dele? A tristeza que ele tem, deputado, ele passou uns 16 anos, né, a esquerda no poder e ela poderia ter mudado isso, né? Eu acho que faltou coragem do governo federal na época de uma forma mais firme rever, por exemplo, os juros sobre os impostos sobre a especulação financeira, porque é criminoso. Você fica penalizando o empresário que produz, o dono de uma indústria, e pior, tira no faturamento. O cara que está construindo o comércio e você deixa livre a especulação financeira. A especulação financeira ela deveria ser mais taxada e a produção devia ser diminuída o imposto, porque aí você se obrigaria a tirar o dinheiro da especulação para investir na produção e assim ganhar dinheiro na produção e não na especulação só. Qual é o financiamento da saúde pública do Brasil hoje? O Brasil é em torno de 100 bilhões, ele vem com esse valor estável, a população crescendo, a população envelhecendo, a complexidade do tratamento aumentando, e esse valor vem fixo há muito tempo, e principalmente depois do Temer, da era Temer, que inclusive o atual presidente votou a favor desse congelamento. Né? Na época ele era deputado. Né? Federal também. Eu acho engraçado, sabe? É que ninguém aprofunda nessa discussão que você destinar 700 bilhões para pagamento de juros da dívida, e está todo mundo aí brigando por 1 bilhão para cá, 1 bilhão para lá, mexeram, inclusive, uma coisa muito séria com o BPC. Exatamente. Houve uma redução muito grande no corte do custeio da assistência. Foi muito grande o corte da assistência. Eles têm, por exemplo, um orçamento de 2,7 bi, e a previsão com os restos a pagar, que seria preciso ainda mais uns 2,100 bi para poder concluir. E me parece que eles só repassaram até agora em torno de 1 bi, 900 e pouco. Tem mais 200 milhões para colocar ainda. Mas o déficit é muito grande. Vão botar o mesmo orçamento do ano passado, mas não vão pagar os restos a pagar. Tem município aí que está há muito tempo sem receber recursos, bancando também assistência. E aí, na verdade, não é a bolsa em si, é a estrutura de trabalho, que tem que ter um CRAS, tem que ter um assistente social, tem que ter o serviço geral, tem que ter um computador, tem que ter energia. Essa estrutura, foi nessa estrutura que o governo cortou. Deputado, e a gente está falando do sistema que ele é dividido, né? As UPAs é 25% do poder municipal, 25% do governo estadual e 50% do governo federal. Quer dizer, hoje existe uma dependência de funcionamento dos hospitais, das UPAs. As UPAs foi assim, 50% do governo federal, 50% do estado e do município. O problema é que esse valor do governo federal está congelado aí, desde que nós inauguramos Crateus em 2012, mais ou menos, está com 7 anos com o mesmo valor. Aí o município tem que começar a botar dinheiro, porque de lá para cá a energia aumentou, a água aumentou, os salários dos servidores aumentaram. Então, como a União não aumentou o dele, o município é obrigado a aumentar o dele, nem o Estado, né? Então, realmente, todo o peso recai sobre o município, né? A União, ela é por isso municipalizou... que tem UPA fechada, né? No Brasil. A UPA pronta, toda equipada e o prefeito do modo para funcionar. Caso quando você inaugura uma UPA, demora às vezes 6 meses, 10 meses, 1 ano para o governo reconhecer e repassar o dinheiro. E depois qualificar. Então você fica segurando ela sozinha. Qual município tem condição de fazer isso? Lá no seu Crateus tem uma UPA, né? Tem, mas a nossa nós inauguramos no instante e nós bancamos ela aí uns 6 meses. 6 meses. E quando foi na época que eu estava saindo, quem já recebeu o dinheiro foi já a outra gestão. Que eu pedi licença, né, para... Eu renunciei para ser candidato a deputado estadual. Porque eu sempre defendi que prefeito para mim só era para ser 5 anos. Aí você ficou 5 anos. 5 anos, com 5 anos. Agora está no segundo mandato de deputado estadual. E sempre defendi que só eram 2 deputados estaduais, 2 mandatos. Ixi, então nós vamos se despedir de você na Assembleia. Faça isso não. Faça isso não, deputado. É porque é uma forma minha de entender. Eu acho que, assim, é uma visão, entendeu? Eu acho que mandatos legislativos deviam ser 2 no máximo. E mandato executivo devia ser só 5 anos. Eu acho que a reeleição foi um péssimo exemplo para o país. Acho que o legislativo deve repetir, porque um legislativo todo novo, ele não tem condição de tocar, porque são muitas informações novas. Pois é, eu acho
precisa ter pelo menos 2 mandatos. Não, eu acho que a experiência no parlamento é uma coisa fundamental. O senhor foi deputado na eleição passada, na legislatura passada, eu até coloquei com você uma das grandes revelações da Assembleia, e agora o senhor está reeleito, agora o senhor tem muito mais experiência do que o senhor tinha. Verdade, verdade. Tá? Inclusive, por exemplo, a emenda dessa aqui que o senhor fez na questão do fomento, do financiamento da saúde é fundamental. Né? Eu acho que ela ajuda o governador diretamente no que ele precisa. O governador está com dificuldade. Verdade. Porque, principalmente, foi preparado um sistema de saúde no Ceará até invejável. O CID começou, né? Os hospitais regionais, as UPAs e as policlínicas. Como é que está a história das policlínicas, deputado? Olha, quando a gente foi presidente da Comissão de Saúde, a gente tocou vários pontos. Um ponto foi a questão do financiamento, que a gente procura a nível local e fez o debate nacional, e continuou fazendo debate nacional, porque a nossa crítica do financiamento não vem do governo Temer, vem desde do governo Dilma, do governo Lula. A gente vem, é claro que piorou muito do governo Temer e está piorando agora, porque a proporção que o congelamento piora, começou com o Temer, vai piorando. Nos governos anteriores vinha aumentando. Mas no governo Temer congelou e está congelado e está piorando, porque a população envelhecendo e aumentando. Então a gente trabalhou muito a questão do financiamento, por isso que a gente fez a emenda. Na parte do setor público, nós trabalhamos o novo ISEC, né? Que hoje está com 93. Começou na nossa comissão, o primeiro debate foi na nossa comissão, nós chamamos representantes de todas as classes sindicais do Estado, nós chamamos o superintendente na época, que é o Olavo, e a partir dali nós começamos o debate, demorou 1 ano a 2 anos. Hoje o ISEC, eu estou saindo daqui para fazer uma pequena cirurgia num paciente do ISEC. O ISEC que era o antigo IPEC, né? Que ninguém acreditava que o ISEC ia voltar a funcionar bem. E voltou. E voltou, como nós dissemos. Foi uma das bandeiras da nossa comissão. Há bem pouco tempo atrás era problemático. Era problemático. Hoje o ISEC funciona muito bem. Estou indo para uma clínica que funciona 24 horas. Oftalmologia, otorrino e também urologia e vários outros setores. Várias clínicas foram conveniadas em Fortaleza. Houve uma melhora. É tanto que hoje de 30, nós temos 93 mil filiados hoje ao ISEC. A população, os servidores, eles acreditaram tanto que saiu de 30 para 93. Está equilibrado, triplicou. Passamos uma nova lei, convencemos o servidor que era importante ele partilhar a despesa e também acompanhar também o custo e a despesa, criando um conselho. Nós acompanhamos, nós fizemos várias emendas do projeto do governo. Queria ressaltar aqui o papel de pessoas que foram importantes, como o presidente Zezinho Albuquerque, como o próprio governador, o Maia Júnior, o Nelson Martins e pessoas da sociedade, como o Dimas, como a Patrícia, como a Martinha, como o Pequeiroz, que compunham com outros os que nós trabalhamos junto para construir com o próprio Olavo e que transformou. Então foram bandeiras, nós trabalhamos a bandeira do ISEC, trabalhamos a bandeira da regionalização, tipo, por exemplo, essa plataforma que está sendo feita agora pelo secretário Cabeto, ela justamente a gente mostrava que precisava fortalecer as regiões. Você está lendo na minha cabeça aqui. Fortalecer os hospitais polo. Pois é, você está falando da questão desses consórcios, né? Pois é. Então, consórcios de saúde. Todo aquele debate chegou nisso. E também teve um debate, que você se lembra, que foi o debate que eu falava da politização dos consórcios. Isso. Aí do cara botar essa discussão lá, né? Exatamente. Aí, você iniciou essa discussão lá. E o Cabeto entendeu, o Javim entendeu, mas teve dificuldade, o Cabeto chegou com mais força, está propondo novamente fazer uma seleção. Chegou o projeto lá, não, deputado? Está chegando um projeto que quem exerce a Secretaria Executiva, quem exerce as diretorias, eles terão que ser por um concurso seletivo pela Escola de Saúde Pública. Isso. Entendeu? E essas pessoas, e todos os outros serem contratados via Escola de Saúde Pública. Isso é nosso sonho. Porque você despolitiza, que de repente os consórcios passaram a ser gerenciados com influência política muito grande. Hoje um prefeito, hoje um deputado da região, e começa, infelizmente, a política tanto ajuda quanto atrapalha. A boa política ajuda, mas a politicagem atrapalha. Então, e estava muito grave, as denúncias dos seus colegas eram muito grandes. Né, não eram em todos, mas a gente tinha alguns locais críticos. O senhor, inclusive, reclamou. E a gente precisava voltar para o novo sistema. E eu acho que até o final do ano, esse processo já melhorou. Ele criou critérios, o Cabeto, definiu critérios para saber quem é o presidente. E está definindo critérios para saber quem vai assumir os cargos. Vamos partir para uma meritocracia aí? Vamos. Quem tiver competência. Claro.
que realmente seja do ramo, né, deputado? Exatamente. Às vezes você coloca uma pessoa que foi um vereador rodado, ou um prefeito que não foi eleito, ou a mulher de um prefeito que não foi eleito. Aí começa a botar para poder assumir um cargo que muitas vezes não tem condição para assumir, né? Infelizmente, é uma visão equivocada, mas que acontece e que precisa ser modificado. E que o Cabeto está com muita coragem, queria parabenizar ele pela coragem que ele está e a determinação no sentido de corrigir isso. Eu acho que tem que ter a política, sim, tem que ter a influência política, sim, concordo. Que a gente é eleito. Mas tem que mudar. Nós somos eleitos, mas a boa política. Eu quero saber, deputado, com Mas essa a boa política. Eu quero saber com essa boa política, como é que o senhor pensa, que deve ser essa boa política. Eu não posso bloco, eu tenho que ir para um rápido intervalo e volto já com o deputado Carlos Felipe. Nós vamos falar, inclusive, aqui do problema, e você não tem conhecimento, tem certeza, que nós vamos falar aqui, muito importante, estão querendo levar a nossa Serra Grande, né? Nossa Serra da Ibiapaba, nossa Serra Grande, num conflito com o estado do Piauí. O deputado Carlos Felipe vai falar sobre isso aqui, inclusive falar também desses novos consórcios da saúde no estado do Ceará. Sai não, eu volto já já. Avançar rumo a uma vida mais saudável e solidária é a nossa fortaleza. Novas UPAs, monitores dos postos de saúde, núcleos de apoio à saúde da família, salas de aleitamento materno, núcleo de desenvolvimento infantil, central de medicamentos, novo centro materno infantil, novos leitos nos Frotinhas e primeiros leitos do IJF2. Prefeitura e você, uma fortaleza que avança rumo ao futuro, é a gente que faz. Bem-vindos a um novo ano. A Prefeitura investe no social para um futuro com mais segurança em Fortaleza. Juventude na Onda, Academia Enem, Rede Cuca da Prefeitura, inova com centros de educação infantil e mais escolas de tempo integral. A educação de tempo integral da Prefeitura é saber, é vida, é saúde e mais segurança para milhares de jovens da periferia. Prefeitura e você, uma fortaleza melhor é a gente que faz. Estamos de volta com o segundo bloco do meu programa, do seu programa, nosso programa Pela Ordem, na sua TV Fortaleza, canal 61.4, na sua TV Assembleia, canal 61.3, o canal 30, também no canal 5 da Multiplay, tá certo? São várias opções que você tem, canal aberto, fechado, para assistir o programa Pela Ordem. O deputado Carlos Felipe já está no ar há 9 anos, nós estamos entrando no ano 9 aqui. Eu comecei com esse programa na época que o presidente da Câmara era Cris Sena. Abraço para o deputado Cris Sena, hoje seu colega lá na Assembleia, antes era presidente dessa casa aqui. Deputado, a gente deixou no primeiro bloco, falando, para terminar essa questão dos consórcios. Eu vi muito debate na Assembleia. Nesses consórcios serão pessoas apolíticas e será feita a seleção. De seleção pública, pela Escola de Saúde Pública. Pela Escola de Saúde Pública. Né? Isso já está definido, os deputados concordam, inicia quando, só para a gente fechar esse assunto. Na verdade, está faltando chegar alguns projetos de lei lá da Secretaria. A primeira já chegou, que foram as agências, na regionalização, que autoriza, inclusive, uma seleção pública para 46 pessoas, para 60 pessoas. Né? Ele demitiu uma quantidade e fez uma seleção de 40. E essas pessoas são mediante a Escola de Saúde Pública, uma seleção por competência, e vão dividir o estado do Ceará em 5 regiões. Né? E os consórcios também, está chegando um projeto lá de lei, para definir que cargos serão por seleção pública, certo? E de preferência pela Escola de Saúde Pública, esses cargos que ultimamente vinham sendo indicados politicamente. Na época do governador Cid, eles eram resultado de uma seleção, de um banco. Mas como a seleção só valia por 2 anos e foi renovada por mais 2, e o banco acabou, então começou a se indicar pessoas que não faziam parte da seleção. Quer dizer que o processo começou certo e depois foi se deteriorando. E agora espero que ele possa ser corrigido. A gente já alertava isso aí com o seu conhecimento há 3 anos, e esse processo piorou, e aí as pessoas ouviram que eu falava há 3 anos e, graças a Deus, o Cabeto agora, o Henrique já tinha essa consciência, queria modificar, mas na mudança de governo era muito difícil. E agora o Cabeto entendeu isso e resolveu modificar e assumiu essa bandeira. Inclusive, até na questão da escolha dos presidentes dos consórcios, porque o consórcio ele é eleito um presidente, que são dos prefeitos,
que é o que fica como gerenciando o sistema. Mas só que muitas vezes o governo do Estado chega a investir 60% do consórcio. E quem tem o mal manda é o prefeito, né? Embora que na eleição... Geralmente quem é esse prefeito? Porque, vamos supor, são 5 prefeituras. É a prefeitura maior, deputado? Que tem mais estrutura, que tem um Inicialmente, na época do Arruda e na época de Jonanias, eles procuravam convencer que o prefeito que está na cidade sede tem mais condição de dizer isso, mas nem sempre. Um prefeito vizinho que tem que ter tempo, que possa acompanhar. Mas, sobretudo, ele tem que ter a credibilidade de todos os prefeitos, da maioria deles. Porque muitas vezes começa a ter movimentos políticos. Um grupo vota num deputado, outro grupo vota no outro. E aí também tem os interesses políticos do governo, que muitas vezes nem sempre são de acordo com a maioria. Por exemplo, no caso de Crateús, por exemplo, a maioria dos prefeitos quer um diretor, quer um presidente. Já 2 ou 3 municípios se juntam com os votos do governo e indicam outro presidente. E isso já cria uma instabilidade. Eu sou da opinião que o governo tem que ter cada vez mais força dentro dos consórcios, no sentido de ter... O gerenciamento é dele, né? O gerenciamento dele, ele está bancando 60%. É a média complexidade. Eu acho que os municípios têm que ser respeitados. E acho que outro erro que houve dos consórcios foi o seguinte: quando fizeram os consórcios, o Hospital Polo era o primeiro que tinha que estar dentro do consórcio. Você começa com a parte odontológica e com a parte de ambulatório, mas você esquece o mais importante, que é o Hospital Polo, que é a média complexidade. Agora, o CABET quer incluir o Hospital Polo dentro dos consórcios. E com essa linha dele, com esse financiamento que começou em 2014, de 600 milhões de reais, que vai permitir reestruturar toda essa questão da saúde, inclusive com novas UTIs, inclusive com Crateús de várias cidades, está preparando para abrir UTIs. É uma grande notícia. É uma grande notícia. Crateús, Tianguá, Iguatu. Porque a quantidade de pessoas que corre e vem do interior para cá, atrás do leito de UTI, é uma coisa séria. Isso é uma grande notícia. Precisa melhorar a capacidade de resolução dos problemas das regiões. Com a criação das regiões, cada região tem que ter mais capacidade de resolver seus problemas. Então, Crateús deverá ganhar um UTI em Crateús, deverá ganhar Tauá, deverá ganhar Tianguá, deverá ganhar Limoeiro, deverá ganhar Iguatu. E isso é resultado desses recursos, que são provenientes de um empréstimo que passou do governo e foi aprovado ainda em 2014 pelo governo Cid. Se postergou conosco. Esse recurso ele vai servir para estruturar e com certeza vai precisar colocar esses hospitais polo dentro do consórcio. Não vai ser mais um prefeito administrando o hospital polo, mas todos os prefeitos, juntamente com o governo do estado. Como eu sempre achei que devia ser. Não tinha sentido um prefeito administrando um hospital que é para atender 11 municípios. Ali, nunca havia aquela compensação. Nunca havia o município polo terminar bancando a ação dos outros. Ou então, o contrário. O município polo usava o dinheiro dos outros, né? Na nossa gestão, por exemplo... Priorizando o atendimento deles. Na nossa gestão em Crateús, a gente pagava, em 2011, além dos recursos que vinham federal e do Estado, nós repassávamos 225 mil para o hospital, para poder completar. E eu achava que aquele dinheiro devia ser partilhado de acordo com o uso do hospital. E eu nunca consegui convencer. Convencemos o promotor, mas nunca conseguimos convencer os prefeitos que aquele que estava faltando devia ser dividido na proporcionalidade. Como eu nunca consegui, né, eu fiquei bancando. O atual prefeito, o que ele fez? Quando ele assumiu, ele cortou de 225 para 65. Ele cortou de 160 mil o dinheiro para o hospital. E o hospital, obviamente, entrou em crise. Ficou 2 anos sem cirurgia letiva. Né? E esse hospital sobrevive hoje porque os camilianos têm uma capacidade muito grande de gerenciamento, eles conseguem repassar recursos de um hospital para outro. Mas sofreu muito o hospital com isso. Por quê? Porque quem está definindo é um prefeito. Você tem um prefeito que não tem compromisso com a saúde, piora. Mas se for um consórcio, se for o Estado, aí não é qualquer prefeito que ganha eleição que vai dominar e decidir os destinos da saúde de 11 cidades. Ele, por exemplo, diminuiu em 160 o valor da saúde e aumentou em 200 mil o valor do lixo. Né? Então, no caso, aí demonstra que você não pode deixar na mão de um prefeito só. E é um problema. Uma saúde de uma região toda. Vai ter um problema muito sério nesse país. Já era para ter acontecido. Tem uma lei nacional aí, foi votada há um tempo atrás, que era para ter acabado com esses lixões, né, deputado? E era para fazer consórcio também. É verdade. É o consórcio Nós fizemos para o sanitário. E parece que ninguém cumpriu, e é um problema sério hoje no interior do estado do Ceará, a questão dos aterros sanitários, né, deputado? E a saúde pública também, né, deputado? Também.
Tem agora um projeto, né? Um projeto que está sendo conseguido mediante um empréstimo internacional, via, se eu não me engano, o seu Bird, mas vai vir via cidades, na ordem de 50 a 60 milhões de dólares. O Banco Interamericano via Secretaria da Cidade, é isso? Isso vai financiar muitas áreas de saneamento, gestão de tratamento, para poder melhorar a saúde sanitária. Está longe de cumprir os índices de saneamento do Ceará. Crateús é prestigiada. Crateús tem 70% de saneamento. Agora, já o aterro sanitário... Tem 70% de saneamento? 70%. Feito na sua gestão? Na nossa gestão, nós pegamos com 30. Lá é Cagés, né? Pegamos com 35 e entregamos com 70%. Quem era o gerente da Cagés na época lá até o irmão dele foi prefeito lá de... O Hamilton. Hamilton. Era o Hamilton, né? É de amigo, Hamilton, um abraço. Hoje é o Dalmo. Né? Faz um grande trabalho. Lá em Crateús, agora as pessoas, o deputado falou em lixo aí, é porque, infelizmente, a gente tem que falar isso, é uma coisa muito séria, tem muito esquema de lixo por aí no interior do estado de Ceará, né, deputado? Precisa... Uma coisa triste. Me parece que esquema de corrupção montado em cima do lixo, né? Me parece que o Tribunal de Contas do Estado... Está identificando isso. Ele está fazendo isso. Inclusive, o Crateús está também sobre... O promotor já entrou com ação para suspender a empresa, né? Porque houve esse aumento e esse uso indiscriminado, e que ele não estava cumprindo as obrigações da empresa, e a prefeitura foi notificada. E precisa realmente que o Estado de Ceará, através do Tribunal de Contas do Estado... Acompanhe isso mais. Acompanhe isso, a Procap acompanhe, porque realmente é um caminho muito grande de corrupção no setor público. Realmente a gente ficou muito triste lá, porque você diminuir 160 mil do hospital... Para gastar no lixo. Para aumentar 200 mil no lixo, sem a necessidade... Deputado, me diga uma coisa, o senhor fez um pronunciamento hoje na Assembleia falando de um problema muito grave, que é em relação à divisa do Ceará, o Piauí, né? E no seu pronunciamento eu fico assustado, parece que tem uma lei nacional, isso pode acontecer a revelia do governo do Estado e a revelia, e aí que é o pior, da população. É verdade isso, deputado? Explica pra gente como é que é isso aí. É verdade. Na verdade, esse problema começou há muitos anos atrás, uns 10 anos atrás, quando a Assembleia do Piauí começou a reivindicar uma parte de terra do Ceará. Essas são 13 cidades que pegam uma região ali, Viçosa, São Benedito, Tianguá, se eu não me engano, Carnaubal, Crateús, Ipueiras, Ipaporanga, Poranga. Ao todo são 13 cidades. E pega uma área muito rica, porque pega uma área de potencial de energia eólica grande. Hortifruti granjeiro em cima da serra. Tudo. Turismo. E Crateús pegaram a junção do quinto maior açude que está sendo construído, que é o Fronteiras. Pega o Quênia lá. Pega uma parte do Quênia do Ceará. Então pega uma parte turística e pega uma parte... Isso começou com a ideia da Assembleia, foi feita uma comissão entre a Assembleia do Piauí e a Assembleia do Ceará, na época era o Domingos Filho, tentaram um acordo via IBGE, colocaram o IPES e o Instituto do Piauí e o IBGE para fazer um acordo. O IBGE fez uma proposta, o magistrado do Piauí não concordou, a Assembleia do Piauí não concordou, e acionou a Justiça. E essa ação terminou no Supremo Tribunal Federal. Essa ação está nas mãos da ministra Carmen Lúcia, que pediu uma perícia do Exército. E quem pagou essa perícia foi o Estado do Piauí. Até porque o Estado do Ceará já entende que é uma área que é ligada ao Ceará, através da educação. Que as escolas são daqui. É tudo. A saúde é daqui. É tudo. O transporte é daqui. Tudo. O acesso é daqui. Então, o Estado do Ceará... O Estado do Piauí vai ter como repor essa infraestrutura imediatamente após essa devolução? eu acredito que não. Parece até uma coisa hilária, mas nos preocupa, porque já houve algumas decisões com relação ao Tocantins, ao Maranhão e à Bahia. Eu gosto de história do Ceará, sabe, deputado? E, na verdade, eles não têm razão, nem do ponto de vista histórico, nem político, e nem têm razão do ponto de vista jurídico. Eu gosto de história do Ceará e eu queria lhe perguntar se essa história é verdadeira. Meu amigo Eônio não está aqui, que é historiador, nosso companheiro Eônio, lá na Assembleia. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui, deputado. Me disseram, e eu acompanhei e eu li, que lá atrás, eu acho, na época das capitanias hereditárias, o município de Crateús, o seu Crateús... 1880, era do Piauí. E o Piauí queria um pedaço do mar. Isso. E pela divisão feita das águas, aquela coisa que sempre foi definida, Parnaíba era do Ceará. E trocaram aquela região que o senhor citou aí, Crateús e Ipaporanga, aquela região toda,
pela Parnaíba. E a Parnaíba, hoje, o delta mais bonito do Brasil, hoje é do Piauí. Eles não reconhecem isso não, deputado? Pois é justamente isso aí. Aquela área que era Crateús, Independência e Novo Oriente, uma parte de Teranópolis, que é toda a área do Rio Poti. Do Rio Poti, é. A bacia do Rio Poti. Como era com base nas águas e na altimetria. Nas águas. Então aquilo ali... A divisão das águas e da montanha. Então aquilo ali tudo ia para o Piauí. Isso. E essa mudança foi feito um acordo, inclusive um acordo assinado no distrito de Oiticica, limite entre Piauí e Ceará, entre os dois governadores, e aceito pelo governo federal, que o Ceará entregaria Luiz Correia por esses 3 municípios. Né? Na verdade, foi Crateús, Novo Oriente e Independência. Independência. E, na verdade, se você for ver o que eles atribuem, que a área territorial com base nessa drenagem era maior, mas na época foi contestado pelas capitanias hereditárias. Foi um decreto do Império, que precedia esse acordo, certo? Esse decreto do Império precedia o acordo, definia esse critério de altimetria e drenagem, mas esse critério foi contestado pelas capitanias hereditárias, certo? Dos outros estados. E essa contestação, na época, foi, segundo alguns relatos de alguns juristas, foi contestada e foi aceita pelo Império. Então, do ponto de vista jurídico, eles não têm sentido. Isso é documentado, deputado? Está documentado. Está documentado. Então, no momento que a gente precisa, a Assembleia, através da nossa presidente, que é desse evento, que é dessa ação dos limites, que é Augusta Brito. Do seu partido, né? Do meu partido, nós estamos juntos, trabalhando. Deputado Augusta Nós Brito. devemos ir à 10ª Região Militar, no Rio de Janeiro, para tratar com o general que está fazendo a perícia. Em seguida, nós devemos também ir à ministra. Nós estamos também articulando várias ações, como, por exemplo, no estado do Piauí, o procurador do Piauí, do estado, ele faz ações nesse sentido, ele acompanha o processo. Então, nós estamos cobrando também que o Estado, nós estamos pedindo que o Estado também faça isso. Porque não pode ser só a Assembleia. Lá... Eles querem tomar, lá existe, e a gente quer defender, né? Lá todos os senadores já gravaram defendendo. Lá os deputados federais todos já defenderam essa mudança. Lá, nós defendemos, por exemplo, que seja feito um projeto de lei, um referendo. Quem tem que definir onde quer ficar é a população. Esse negócio de dizer que eu vou ficar aqui, isso eu vou passa, ficar ali. Deputado, se a população ser ouvida, se opinar... Como é que eu saio? Eu deixo de ser cearense e viro piauiense da noite pro dia sem nem me consultarem? Pois é. Segundo as informações, os dados do Mourão, que é a pessoa nossa que acompanha o processo, ele disse que sim, que houve já mudanças nesse processo. Que uma vez a perícia estivesse chegando, já houve mudanças com relação a alguns estados limites com o Piauí. Então, corre esse risco. Então, é real. Não é o que se pensou. Precisa estar alerta, a sociedade cearense está alerta. Eu acho que é uma perda muito grande. Na Serra Grande iria embora São Benedito, Viçosa... Poranga você teria 60% de Poranga. Tianguá também? Ipueiras teria uma área de 20% a 30%. Todos teriam perdas. Na Serra Grande, as outras cidades, Guaraciaba, eu não me lembro quais todos, são 3 ao todo. Depois que três. Viçosa, Tianguá, São Benedito, Carnaubal, Ipueiras, Crateús, Ipaporanga, Poranga, só eu já falei 8, eu não lembro dos outros 5. E a presidente da comissão que o deputado falou, Augusta Brito, é natural lá de São Benedito, né, São Benedito também. 9, né? São Benedito, né? 9 São Benedito. Eu falei 9 cidades, são 13. São 13, na realidade. Então, nós estamos criando grupos de WhatsApp, para poder mandar para a ministra, nós estamos criando um grupo geral, nós estamos solicitando que a nossa bancada faça um projeto de lei pedindo um referendo. Porque no passado, outro deputado do Estado de Ceará, federal, fez um projeto de lei que era para ser por voto popular. Mas o relator era do Piauí. O relator foi contra o projeto de lei do deputado federal do Ceará. Então, a gente precisa fazer outro projeto de lei, já que mudou a legislatura, no sentido de que, se for para ser questionado, vamos ouvir a população. Eu acho que devia se ouvir a população. Esse que eu diria. É importante isso aí, deputado. Agora tem que levar esse problema para a bancada, para a nossa bancada federal, né, deputado? Com certeza. A nossa bancada federal tem que definir se envolver nisso. essa mais uma pendência para elas, né? Já que está nessa crise
agora dos recursos royalties, né, que houve uma perda muito grande para o Ceará, né, nessa divisão dos royalties, né, o Ceará ficou com 13 milhões nessa... Foi bom o senhor falar aqui, parabenizar o senador Cid Gomes, que lutou muito, né, para que houvesse justiça. Eu acho que... Mas eu denuncio sempre que há um problema sério de discriminação a nível nacional com o Nordeste brasileiro. E a prova maior está aí, né? Você priorizar estados... E a nossa Constituição é desrespeitada, porque ela é clara quando ela fala que é preciso acabar com as desigualdades regionais. E o que é que poderia ser usado? No caso, um dinheiro novo, diferente, que é claro, os royalties, né? Esses royalties do petróleo. Esse dinheiro era para ser para a educação, 75%, 25% para a saúde. Isso. Ele ficou sem nenhum vínculo, né? Ele era para poder fazer a revolução da educação, do ensino, da pesquisa no Brasil. E transformar o país num país autônomo. Esse era o grande sonho que tinha sido aprovado dos governos anteriores, mas que foram desvinculados. A forma como está sendo feita a privatização. Mas não tem mais a partilha, né? É por concessão. Então, se você tirar 1 bilhão de barris, é a mesma coisa que tirar 100 bilhões. Você só vai pagar 100 milhões, você vai pagar X. Obviamente, isso vai ser muito bom. As empresas de todos de fora estão ganhando, né? Infelizmente, eu acho que... Empresa de fora, emprego de fora. O pior de tudo, esse óleo sai cru daqui e é refinado lá fora. Vamos voltar, vamos comprar os que eles vão utilizar. Como se a gente exportasse uma planta para o cara fazer o remédio lá fora e depois a gente compra o remédio de volta. Eu fico impressionado, deputado, e nessa guerra ideológica de esquerda e direita, as pessoas não conseguem ter um rumo do que é melhor para o país, né? Algumas coisas é importante em relação ao mercado, então se coloca. O que é importante em relação à população se coloca. Fica nesse maniqueísmo, nessa loucura, nessa divisão louca, né, deputado? E o povo brasileiro é que está sofrendo. Você vê, se entregar uma riqueza como essa, por a gente estar no governo ultraliberal, a gente tem que ter esse regime aí e entrega tudo a eles. Essa loucura, né? Você entregar nossa fonte de energia, nossos rios. Não, essa da Eletrobras é uma coisa muito séria, né? Você entregar até mesmo os Correios. Eu estava fazendo... Que o ano passado não deu lucro os Correios. Deu lucro já o ano passado. Ele vem sendo sucateado. Se no passado ele não estava dando lucro, mas no ano passado ele deu lucro. E tu imagina, são 100 mil servidores, diretos e indiretos. Faz tempo. Você acha que a empresa privada, quando chegar no Brasil, ela vai manter aquele postozinho do correio lá no interior, no distrito? Esse é o grande problema. Vai piorar a qualidade das pessoas. Aonde não der lucro, não tem a questão... O Estado não é para dar lucro, o Estado é para fazer serviço. Ele tem que ter estabilidade econômica. Mas uma empresa não é obrigada a dar lucro. O lucro dela é a ação social que ela representa. Essa é uma visão diferente. Eu concordo com você sobre o maniqueísmo. Eu procuro ficar fora desse maniqueísmo. De um lado ou de outro. Sou do PCdoB, mas procuro ter esse equilíbrio. Mas eu observo que nós estamos num momento de tanta intolerância, demais. de tanta loucura, que tem até chega-se até, você vê alguns fake news, chega a nível de fazer críticas ao próprio Papa Francisco. É uma coisa absurda. É uma coisa absurda, fora do normal. Daqui a pouco vai ter fake news aí, criticando até Jesus Cristo. A história do liberalismo. Eu acho normal que a energia seja explorada por empresa privada. Eu acho. Distribuída. Distribuída. Eu só não acho normal você, numa energia... Entregar a geração. Numa energia como uma nossa, que a nossa matriz é hidrelétrica. Isso. Como é que você vai entregar os rios de um país, a água, que é a coisa mais importante daqui a 50 anos, vai ser a água para a humanidade? Você vai entregar à China. Por que eu digo a China, deputado? Porque os empresários chineses são todos ligados ao governo, são estatais. São os estatais. Os outros países do mundo estão comprando as nossas se a Eletrobras for empresária nos moldes que estão querendo aí o Paulo Guedes, vão vender os rios, as bacias hidrográficas desse país, vai ser e as principais. É verdade. É um desmonte, né? É uma perda da soberania nacional. Uma perda da soberania nacional. Eu faço sempre uma avaliação. Um desmonte da estrutura brasileira. Que começou muito longe. Ela começou desmontando a força política, desacreditando a justiça, desacreditando as instituições. Aqui lá você vê um louco querendo acabar com o STF. Achando que o STF não é importante, porque não gosta da posição de um ministro. Se tem vários ministros aqui lá tem um que não tem. Nós precisamos ter no Ceará. A Constituição tem que ser respeitada, né? Rapaz, todos têm que ser respeitados. Agora, deputado, a democracia é isso. Eu vejo essas coisas e fico horrorizado, porque a gente vê, por exemplo, eu estava me lembrando agora de Brumadinho. Brumadinho. Privada, empresa privada. Pronto. Antes, a Vale do Doce, no tempo que ela foi do Estado, você se lembrou de algum caso? Não lembro.
Nem eu. O interesse é só o lucro. Se o Estado não tiver uma capacidade de conter, o lucro é importante, o empresário é extremamente importante, mas tem que ter o Estado para equilibrar o que é lucro, o que é benefício social. Se você deixar só com lucro, ele vai fazer a barragem do jeito que ele quiser. Mas se tiver o Estado para dizer assim, você vai fazer, mas vai ser contido dessa forma. E tem que respeitar a população. Você vê ali que o Estado ele foi corrompido, né? Os vigias foram corrompidos, as empresas que prestavam serviço foram corrompidas. As agências. As famosas agências. O Estado não teve a capacidade de conter, porque quando o privado entrou forte, ele entrou desrespeitando tudo. Tenho certeza que a empresa pública não teria feito aquilo. Agora, precisamos ter empresa, precisamos sim, é importante ter empresa privada. O Brasil tem que atrair, sobretudo aquelas que produzem, e investir nelas. É importante o capital privado, é importante a empresa privada. Agora, tem que ter um Estado forte que possa dar limites aos excessos, sabe, ao abuso, ao não respeito ao trabalhador. É isso que precisa ter. Eu acho que tem que se conviver com a empresa. O sistema não pode ser um sistema fechado mesmo, estatizado. Tem que ter um sistema competitivo, tem que ter... Pois essas empresas podem ser empresas como é a nossa CAGES aqui, de economia mista, com a participação empresarial, com o controle do Estado. E como o senhor colocou de forma muito lúcida, privatiza a distribuição de energia. Exatamente. E deixa lá os nossos rios na mão. Você pode entregar 20% do porto, ao Rotterdam, ele trazer uma expertise para cá, fazer investimento. Você pode trazer uma Freeport para administrar com o percentual que ela tem, mas o Estado tendo controle sobre ela. Agora, você não pode entregar totalmente assim. Eu acho assim, a Embraer, por exemplo, ficou para só 20% para o país. Eu acho que tinha que ser uma coisa mais equilibrada. O Ciro brigou contra isso. Era para ser 60%. O Ciro brigou contra isso aí. O Brasil era para manter o domínio sobre a Embraer. Em ciência e tecnologia é o que a gente tinha para mostrar para o mundo. E agora o Bolsonaro entregou. Deputado, acabou o meu tempo. Felipe, passa muito rápido, né? Mas eu quero lhe agradecer e dizer 1 minuto aí para suas considerações finais. Não, só dizer que a população que está nos ouvindo, que a gente precisa, muitas vezes, estar muito consciente e crítico com o que se vê nas mídias sociais, com o interesse que está por trás disso. E quando se procura desacreditar a justiça, quando se procura desacreditar a política de uma forma genérica, as ações, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Nós estamos nos tempos que a gente tem que valorizar e fortalecer a democracia, fortalecer o patrimônio social, fortalecer a coisa pública, sobretudo a educação, a saúde e a assistência, e que a gente, cada um que esteja nos ouvindo, que quando ouvir uma mensagem, ouvir uma informação no seu celular, faça análise crítica. Um motivo é você pode pegar ela, isso é fake news ou não é fake news? Não filtro, né? Vá para um filtro, tem vários filtros. Procure, estude e não fique no que a gente chamou de cultura rasa. Reproduzindo informação sem saber o que está dizendo. Obrigado. Com Deus. Muito obrigado. Valeu. Muito obrigado pela presença aqui. Eu volto na próxima semana, se Deus quiser, mais um programa pela ordem. Obrigado pela audiência. Até lá. Falamos de tudo, não foi? Foi, um pedacinho. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.